todos os melhores planos. O conceito original era filmar isso na varanda, onde ainda está 30 graus e são, sei lá, 11h10 da noite em Singapura. Mas por um show de rock que está acontecendo no parque, achei melhor fechar as portas por causa de direitos autorais. Espero que vocês possam me ouvir, espero que não consigam ouvir a música que está tocando do lado de fora. Música é um termo usado de forma bastante solta por lá. E atrás de mim você pode ver um pouco do horizonte de Singapura. É sempre incrível vir aqui todos os anos e ver este lugar viver. Em termos de Fórmula 1, à noite, é um pouco estranho ver os carros à luz do dia, mas eles ficam ótimos sob as luzes. E aqui estamos para mais uma edição do Grande Prêmio de Singapura. Saímos de Baku com Oscar Piastri conquistando uma grande vitória pela McLaren Mercedes, Lando Norris terminando em P4, um pouco de uma sinfonia inacabada ali, porque ele não passou, ele não saiu do Q1. Ele entrou por causa daquela bandeira amarela na última volta. Antes, ambos os McLaren já tinham entrado com 5 minutos para o fim, talvez por combustível. Havia pressão demais sobre ele para conseguir aquele tempo na Q1. O Oscar fez, Lando não fez. Ele fez uma corrida boa. Estamos indo para Singapura. Mais corrida com longas retas. São 3 zonas de DRS. Terceiro DRS naquela longa reta leva as últimas 2 curvas. Bem, costumava haver mais curvas. Mas agora é outra zona de DRS. Eu vou continuar aqui. Mensagens continuam aparecendo na tela. Estou filmando isso no meu telefone em vez de no sistema normal. Então, espero que tudo esteja funcionando bem. Não porque é mais simples, mas eu acho que isso realmente dá um ângulo melhor do que estamos olhando. Então, sim, Lando deixou isso para trás, super rápido, hoje, no FP1 e FP2. Especialmente no FP2, quando colocou os pneus macios, simplesmente impressionou a todos. Eu não acho que devamos interpretar demais a diferença em relação ao Oscar, porque me pareceu que o Oscar estava esperando a pista se ajustar a ele hoje. Verde, circuito de rua, por que não? Ele vai estar bem amanhã, com certeza. Mas Lando está totalmente focado, sem erros, aquele ritmo maravilhoso que ele teve a vida toda. Certamente desde a Fórmula 3, quando comecei a assisti-lo, o que vimos. Modo de estudo de caso no Grande Prêmio de Miami e agora todas essas corridas em Singapura. Simplesmente lindo no circuito, fabuloso. Se ele fosse o único carro na pista, ver Lando Norris dirigindo hoje foi divertido? Bom, Charles Leclerc ele está apenas esticando um pouco mais aquela Ferrari do que Lando em todos os lugares. Mas mesmo assim, foi maravilhoso de assistir. Ele deve ter ficado irritado com Baku. Aqui estamos, menos de uma semana depois, apenas 5 dias depois. Após Baku, Charles está lá, querendo mostrar ao mundo que este será o seu grande prêmio. Carlos venceu no ano passado, é claro, na outra Ferrari. Este ano, Charles pode ver a vitória para ele e ele vai atrás disso, sem dúvida. Como eu disse, você pode vê-lo esticando um pouco mais o carro, apenas nada, sem dramas hoje, mas, mesmo assim, parece-me que a McLaren é o carro ligeiramente mais rápido, assim como foi em Baku. Todos estão em um nível semelhante em relação às velocidades máximas aqui. E as velocidades máximas não são insignificantes em Singapura por causa dessas 3 retas. E do DRS naquela última reta, a nova zona de DRS, e essa é uma parte importante do circuito, levando as últimas 2 curvas, que são curvas dramáticas, da sexta para a quinta e depois a sexta, uma curva esquerda dupla. Carlos está fabuloso também na outra Ferrari, Carlos Sainz, parecendo um cara que vai apenas estar lá como ele esteve em Baku, especialmente com os pneus duros no final da corrida. Mas Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, rápidos o dia todo no aplicativo. Visa, Cash. Os da Honda, a equipe B da Red Bull, mais rápidos do que ambos os pilotos da Red Bull, os pilotos A da Red Bull, Sérgio Pérez e Max Verstappen, nessa ordem. Max não foi bem no FP1. O pensamento na Red Bull era que esta é uma sessão que está fora do envelope do fim de semana do GP de Singapura, porque é de dia e está mais quente quando a pista está mais fria. Eles sentiram que a Red Bull estaria lá, ou que o carro, o RB20, estaria lá. E não estava. Max parecia que não conseguia colocar o carro nas curvas, parecia que não tinha aquele... Não é subviragem, não tinha nenhuma sensação na frente do carro. E Sérgio Pérez dizendo exatamente a mesma coisa também. Então não foi um bom dia para a Red Bull. É só sexta-feira.
Há tempo para trabalhar na configuração, mas vai ser mais do que apenas a configuração. Max disse após Baku que eles foram longe demais antes da qualificação. Não havia nada que pudessem fazer sobre isso no Parque Firmad, mas obviamente eles acertam ao vir para Singapura, circuito semelhante. Você imaginaria que é lá que eles estariam ou por perto, mas não parece ser assim de jeito nenhum. A Mercedes também está em apuros. Pneus superaquecendo, Lewis Hamilton reclamando sobre não conseguir colocar o carro nas curvas também, subviragem por qualquer outra palavra. E George Russell bem no final, apenas alguns minutos do fim do FP2 indo direto, pneus médios já bem desgastados naquele ponto, não devemos dar muita importância a isso, mas é uma indicação de quão duro eles estão tendo que pilotar esses carros para conseguir tempo de volta. É incrível como a Red Bull e a Mercedes indo e vindo, o que não é tão surpreendente, embora se você relacionar isso ao progresso que a McLaren fez, é surpreendente, e a Ferrari também, mas a Red Bull parece estar ficando cada vez mais para trás, então vai ser interessante ver como eles se saem durante o fim de semana, se eles conseguem tirar algo do bolso agora, mas parece ser uma luta muito difícil, e só conversando com algumas pessoas da Red Bull agora sobre a saída do Adrian e o quão chocante foi, eles receberam esse tipo de notícia e não conversaram muito com muitos dos caras. Eu conversei e disseram, bem, eu não conversei muito desde Miami, e ele se foi e ninguém consegue entender por que ele fez isso. Deixar a Red Bull para trabalhar com os Strolls, quero dizer, parece uma coisa bastante estranha de se fazer, mas certamente é algo que eles terão que contornar. E, em teoria, a equipe é uma máquina bem lubrificada e deve ser capaz de continuar, mas neste momento eu diria que este é o momento mais preocupante que tivemos. Em toda a saga, porque até agora você poderia ter dito, bem, como ele disse, como Max disse após Baku, bem, você sabe, acertamos a amortização, seja lá o que for, estaremos bem, mas aqui estão eles, os dois carros lutando como loucos. E Max saiu, fez uma segunda volta, com seus pneus macios só para ver, mas ele não conseguiu completar nenhuma volta com eles. Eles se desgastaram após um setor. E então, em uma corrida de combustível, ele também não foi rápido. Então, Lando, realmente rápido com combustível. Charles Leclerc, não muito longe dele. Mas a história do dia, sem dúvida, foi Lando Norris. Então, a velocidade do Visa Cash App sugere que há magia em algum lugar ali. Eu digo magia e algo intangível que de repente vem de um circuito. Não necessariamente para outro, mas talvez para todos os outros circuitos. Todos estão na faixa macia dos pneus Pirelli, os carros da Visa. E Red Bull são rápidos. A Williams está rápida novamente. Alex Albon e Franco Colapinto estão se saindo muito bem. Estão confortavelmente mais rápidos que a Red Bull o tempo todo. Quando eu conseguia ver, assim como os Haas Ferraris, muito bom. Temos Kevin Magnussen de volta àquela equipe novamente após a ótima apresentação do Oli. Estava conversando com Mark Slade, na verdade, ontem. Ele estava correndo em Baku, ele disse. Ele está triste, porque se tivesse gerenciado os pneus, diferente teria ficado em P8. Eu disse, bem, ele estava pontuando, amigo. Relaxa, foi uma boa corrida. Aston Martin, não muito bom também, 12º e 14º, mas atrás da Red Bull. O que está acontecendo? E então, claro, os Alpines e os Saubers. Portanto, será uma conversa relativamente curta esta noite, porque já está tão tarde, porque Singapura muda muito no fim de semana, então não devemos interpretar nada, mas eu daria muita importância ao quão boa a McLaren está no momento. É simplesmente incrível como aquele carro parece bom. Eu estava assistindo Lando passar pelas últimas 2 curvas à esquerda e ele estava fazendo algo em que ele tira o pé do freio e acelerador por 1 milissegundo e deixou o carro estabilizar. É simplesmente lindo. Realmente bom, cheio de confiança. Parecia relaxado no carro, é muito bom ver isso. Será interessante ver amanhã, no entanto, se na Q1 eles trarão os 2 pilotos da McLaren novamente, com 5 minutos restantes para reabastecimento e quão leves eles estarão na Q1. Acho que a ficha já caiu. Acho que eles estarão usando mais combustível no Q1 para garantir que possam estar lá no final caso as coisas saiam do controle. Então isso é o que devemos observar enquanto a McLaren vai para a qualificação. Então é isso. Um grande agradecimento a Jetcraft, a OEM Exclusive e a Track Ninja. Eu gostaria, de certa forma, de poder sentar aqui com o meu Track Ninja e assistir a qualificação daqui e usar todos os dados e coisas, mas não. Tenho que ir trabalhar no paddock
inacreditavelmente quente aqui, no entanto. Quero dizer, eu caminhei até a pista a partir daqui, como você pode imaginar, mas houve um momento hoje em que me perdi um pouco. Não sei o que aconteceu. Eu perdi uma ponte. De qualquer forma, eu me perdi um pouco, vou confessar. E isso significava andar cerca de 400 metros, sob o sol, sem você sabe, porque normalmente você pode passar pelos shoppings e coisas assim. E quando cheguei à pista, estou feliz que vocês estão a bilhões de milhas de distância e não podem sentir isso, mas esta camisa estava absolutamente encharcada, mas de qualquer forma, aqui estamos, sobrevivemos. Então, estou ansioso para vê-los amanhã e obrigado por assistirem. Cuidem-se.